Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. E vamos dar continuidade ao polêmico e super participativo episódio com a presença da ilustre advogada e conciliadora Débora Ock. Seja muito bem-vinda novamente, minha querida. E para quem não viu o episódio anterior e está mais perdido que bala na boca de banguela, vou deixar nos cards o episódio anterior. Apresente-se novamente, Débora, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, é assim mesmo? Isso! Débora Ock, sou advogada. Vamos contribuir aí mais um pouquinho essa noite. Perfeito. Caros ouvintes e telespectadores, eu sou Camila Dariva, uma jovem senhora de 40 anos, celebrante, empresária, mãe, em breve avó, acreditem se quiser, coordenadora e gestora de eventos, atuo na área de eventos há mais de 27 anos, entusiasta e apaixonada pelas interações humanas, em especial as relações e discrepâncias do universo masculino e feminino. Aqui do meu lado está meu amigo igualmente entusiasta dessas interações e parceiro de bancada, Paulo Vinícius. Vai lá, Paulo, presente-se. Bom dia, boa tarde, boa noite. É assim? Tá aprendendo, estamos aprendendo. Paulo Vinícius na área para aquilo que puder contribuir. Perfeito! A todos os nossos espectadores e ouvintes, nosso canal no YouTube é o Ela e Ele Podcast. Vocês também conseguem nos acompanhar nas redes sociais, através do Instagram e TikTok, com esse mesmo nome. E antes de darmos continuidade ao tema que causou um verdadeiro rebuliço, gostaria de agradecer e dizer que nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. A empresa Geração Centerlar, que tem um universo de produtos para reformas, manutenção e tudo que há de melhor para o seu lar. Você, minha amiga, que assim como eu, é pau para toda a obra, dê aquela passadinha lá e converse com a Juliana. Tenho certeza que será muito bem atendida e vai encontrar tudo para resolver aqueles probleminhas que, se nós não resolvermos, não tem quem resolva. E você, homem, que realmente é homem com H maiúsculo e quer provar que faz a diferença na sua casa, sabe como usar uma furadeira corretamente e não vai permitir com que sua amada se desgaste fazendo aqueles reparos e reformas em casa, converse com o Júnior e dê aquele upgrade na sua caixa de ferramenta. Ao fabuloso endocrinologista, novamente o Dr. Nasser Reda, que realiza um trabalho fundamental na obtenção dos melhores resultados para a saúde, bem-estar, seja na perca de peso, seja na reposição hormonal, longevidade e melhora na qualidade de vida. Tem tudo isso e muito mais. Converse com o Dr. Nasser. E eu não poderia, claro, deixar de mencionar o estúdio Beto Chaves Tatus, que tem um trabalho primoroso, desenhos exclusivos, atendimento de primeiríssima qualidade e que com toda certeza vai conquistar você com aquelas cores incríveis, aqueles desenhos fabulosos que só ele sabe fazer. Enfim, dê aquele trato especial na sua skin, marcando um horário, a sua tatuagem com Beto Tatu. Agradecemos de coração a todos vocês, nossos apoiadores. Nada disso seria possível sem vocês. E você que ainda não nos apoia, mas entende o que nós estamos fazendo aqui, sabe que o nosso trabalho é primoroso na obtenção de bons homens e melhores mulheres, venha ser o nosso patrocinador, venha fazer parte dessa grande família, tenha seu nome, sua empresa aqui mencionado com todo carinho, tenha os melhores clientes sem sombra de dúvidas. E vamos dar continuidade a este tema que abriu margem a uma ampla e positiva, tá? Temática do jeitinho que a gente ama. Se eu não fizer, não tem quem faça. E já de cara eu vou dar uma pincelada sobre o que eu ouvi e li nas últimas semanas, desde o lançamento do podcast, e passar a palavra na sequência à nossa ilustre convidada Débora para que exponha seu ponto de vista. Combinado, Débora? Combinadíssimo. Então vamos lá. A Eduarda me mandou assim: Cami, eu canso de pedir e realmente, se eu não fizer, não há quem faça. É desde cortar a grama até coisas bobas que me aborrecem, como colocar a roupa suja no cesto ou levar para a lavanderia. Aí a gente tem um ponto de vista masculino. Vamos lá. O Felipe me mandou assim: minha mulher vive repetindo esta frase, mas ela não tem paciência de esperar, quer tudo para ontem. Se quer para ontem e ela sabe que tem outras prioridades no momento, então que faça. Olha só.
E temos mais uma opinião da Edna. Vivo sobrecarregada, porque realmente, se eu não fizer, não tem quem faça. E aí, Débora, o que você achou desses comentários masculino, feminino? Pedimos também a participação de outras pessoas nas redes sociais, mandaram bastante conteúdo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Se a gente não fizer, não tem quem faça? Vou trazer um outro ponto. Bora. Né? Às vezes, centralizar, como o Felipe disse, né? Ela não tem paciência. Então, ela que faz. Será que é assim? Será que... Sabe aquela história? Já tem 10 meses, né, que eu prometi pendurar o quadro, colocar o varal. Não tem que ficar me cobrando a cada 10 meses para que eu faça, se eu falei que ia fazer. Mas será que esse paciência realmente é paciência, ou o que é prioridade para um não é prioridade para o outro e só está se refletindo na roupa que está fora do cesto? Por que não está com a roupa no cesto? Por que os dois não estão se organizando para deixar o dia a dia mais fluido? Isso acaba refletindo em outras coisas, só reflexo de outros pontos que estão começando a chamar a atenção porque estão se inflamando. Exato. E daí a gente começa com aquela questão de ruptura da confiança, sobrecarga de um lado e o laissez-faire, laissez-passer do outro lado, né? Digamos assim. E você, meu querido Paulo, quietinho ali só observando. O que você me diz a respeito desses comentários acalorados e muito emotivos de ambas as partes? Eu repito aqui. A ideia não é caçar as bruxas. Nem os bruxos. Nem os bruxos. Eu estou fazendo um papel de advogado aqui deles. Mas assim, é uma constatação diuturna. Isso acontece em muitas famílias, inclusive lá em casa. Essa história da roupa suja fora do lugar, fora do cesto, eu escuto bastante. Mas não é minha culpa, entendeu? Ela não tem perninhas para sair sozinha. Acho que é isso. Não é isso que eu quis dizer. Lá em casa, as crianças, elas são, meu Deus do céu. Eu canso de catar cueca, calcinha, meia fora do lugar. Parece que eles não entendem que o lugar para colocar a roupa suja é no cesto. E quando a mulher, muitas vezes, ela expressa isso, ela diz: essa casa está sempre uma bagunça. O homem, às vezes, interpreta de uma maneira errada. Ele está me chamando de desorganizado? Que eu não colaboro? Que eu não ajudo? Mas, às vezes, é um contexto que não envolve só ele. Sim. É preciso observar, melhor dizendo, isso. E contribuir na medida da possibilidade. Obviamente, o homem não precisa deixar a toalha molhada sobre a cama, a cueca do lado da cama, a meia suja lá dentro do sapato. Só colocar tudo dentro do cesto, é muito fácil. E se puder, que lave a roupa suja, né? Concordo. E daí a gente vai entrar no... Você tocou num ponto, assim, muito específico, que é a questão dos filhos. Porque, assim, no seu caso, ao que eu pude perceber, você dá aquela puxadinha de orelha nos filhos, faça isso, faça aquilo, tal, blá, blá, blá. Mas, dentro do ambiente familiar, como que fica essa dinâmica pai, mãe, homem e mulher na criação dos filhos? Como que deveria funcionar? Cabe mais ao homem dar aquela puxada de orelha nos filhos? Cabe mais à mulher, sabe, sentar no bom sentido, verbalmente, o rei, falando assim: a casa tá uma bagunça, tem que fazer isso, tá. A quem compete essa parte chata de educar e exigir que aquele ser humaninho cresça da melhor maneira possível? Fala aí, Débora. Aos dois. Se eu pedir para a minha mãe e ela não deixar eu pedir para o meu pai, sem que ele saiba que eu já pedi, será que eu não vou... E ele permitir, meu pai deixou, minha mãe deixou, vai trazer um conflito? Né? E essa criança vai acabar crescendo sem regras muito definidas. Então, a quem compete a educação? Aos dois. Aos pais, adultos, coerentes, saudáveis, que acabam assumindo esse grande desafio de educar um ser humano. Concordo. Né? Para o mundo, para a vida. E uma dúvida minha: como que o casal chega nessa coerência
para que não aconteça exatamente o que você falou assim, eu peço pro meu pai fala não, mas eu peço pra minha mãe fala assim e vice-versa, sabe? Como que existe essa coerência do casal na educação dos filhos? Diálogo, comunicação, acordos entre os pais, o que é permitido, o que não é permitido, o que nós vamos fazer juntos. Até hoje, eu nunca vi uma receita diferente para algo dar certo e algo dar errado. O que vai dar certo? Os dois lutando com forças iguais para que aquilo dê certo. Sejam dois irmãos, seja um casal, seja quem for, né? Seja uma sociedade. O que não vai dar certo? Um luta, o outro não. Um faz, o outro deixa para lá. O que é prioridade para mim não é prioridade para você. Ainda que não seja, mas não tem uma harmonia com relação àquilo. Não tem uma convergência. Isso não é uma prioridade para mim, é para você, eu entendo, vou fazer outra. E todo mundo cede, e todo mundo avança. Né? Não tem como você estabelecer, o teu pai vai mandar, eu vou ligar para o seu pai, para o teu pai resolver. Você não tem autoridade diante dos seus filhos? Exato. Cadê a sua autoridade diante dos seus filhos? E pai é medo, né? Vou colocar uma citação aqui que eu gosto bastante, acho que ela é bem pertinente. Não consigo pensar em nenhuma necessidade da infância tão intensa quanto a da proteção de um pai. Concordo. Proteção de um pai. Não é medo do pai que vai chegar e vai brigar e tem que correr para fazer as coisas, né? Então esse pai, ele é o quê? Ele é participativo, ele é protetor, ele está ensinando essa menina como ela deve ser respeitada, ensinando com exemplos para os seus filhos o que é ser um homem, Perfeito. O que é ser um pai, o que é ter a paternidade ativa. Então, a mulher tem o seu papel essencial. Obviamente, ninguém está questionando isso. Sim. Mas ela tem que estar em harmonia com esse pai. E esse pai também entender que existem situações que dependem da mãe. Exato. E agora, seu ponto de vista, Paulo Vinícius, como é que funciona essa dinâmica? Dá aí um exemplo, inclusive, do seu lar. Como é que é a sua conversa com a digníssima para poder estabelecer os limites dentro do quintal de casa? Isso pode, isso não pode? Como é esses pequenos tratados e esse diálogo que você tem? Porque, assim, o meu exemplo mais próximo, assim, de boa paternidade é justamente Paulo Vinícius, frisando aqui em letras garrafais. Então, me dê o seu ponto de vista, como é que são feitos esses acordos e essa dinâmica em casa? Quando o diálogo já chega nesse ponto, que as pessoas mandaram para você... Sim. Porque eles esqueceram de dizer o como fazer. Né? Reclama-se do que tem que ser feito. Bati na mesa, não pode bater na mesa senão faz barulho, né? Mas continua. Mas não há um diálogo de como administrar, como gerir um lar. São muitas atividades. Ter lar não é algo fácil, não. Ainda mais com crianças. É absoluto. Tem a escola, tem os deveres financeiros, tem que acompanhar na lição de casa, tem que ficar esperto pelo que eles veem no celular. Exato. E, os amiguinhos. A administração do lar, a comida, tudo mais. E se não houver uma conversa muito franca, muito clara de como fazer o que tem que ser feito, talvez não com regras, talvez não com tabelas, com distribuições de tarefas. Planilhas. Planilhas. Mas assim, olha, nós precisamos, a gente precisa fazer isso, porque é um casal. Sim. É um casal. Então, quando a casa já está uma bagunça, é porque não foi discutido algo como evitar essa bagunça da casa. Crianças, sabem que tem que colocar roupa suja? É no balaio de roupa suja. Você ensina isso em casa 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Um dia eles aprendem, entendeu? Mas tem que ser feito isso. Não pode deixar a casa uma bagunça. Se ela reclama que a casa está uma bagunça, o que você faz? Pesada, vamos lá, 10 minutinhos aqui, a gente ajeita essa casa rapidão. Sim. E faz o que tem que fazer. Agora, um outro ponto que a Débora tocou, que é interessante, é acerca dos papéis, né? E esses são muito bem definidos, na minha concepção. O papel da mãe e o papel do pai, né? E o papel do pai não é atemorizar, né? Eles fazem o que tem que ser feito por medo. É o respeito, né? E é uma referência. Sim.
eu estive estudando aqui, ao longo desses últimos 15 dias, o papel do pai, e eu sempre caio na mesma conclusão. O ser humano integral, ele é formado do aspecto espiritual, físico e mental. Ao longo dos nossos dias, nós não temos tempo de parar e fazer uma autorreflexão. Como é que estão esses 3 pedestais da minha vida? Sim. Como é que eu vou transmitir para os meus filhos esses pedestais? Hoje, há um enorme esvaziamento da parte espiritual. Não estou dizendo que isso vai resolver o problema das casas sujas, entendeu? Mas é uma constatação, porque Sim. quando um dos tripés está falho, a cadeira cai. Gringola. Fato. De volta às tribos, né? Antes, os antigos das tribos, eles tinham essa responsabilidade de transferir para os mais jovens a divindade, a respeitar os deuses, aqueles que estariam ao lado deles para sempre. E hoje em dia, não existe mais essa referência. E aí o que acontece? Os jovens, eles se apegam àquilo que eles entendem como se fosse referência, mas eles se apegam àquilo que entendem como fosse referência, despido dos valores corretos para ter como referência. Exato, exato. Então, é uma sociedade, e talvez a minha própria geração se inclua nela, é uma sociedade, como o autor fala, o Sankin fala, ferida. Ferida. Muito interessante. Ele falou assim: você precisa fazer a seguinte pergunta: quais são as frustrações que os seus pais tiveram? Qual é a vida que os seus pais queriam ter e não tiveram? Sim. Por quê? Porque isso ela é transferida para você. Quantas vezes você se depara com atitudes iguais às dos seus pais? E se você não corta esse laço, você transmite isso para as gerações futuras. Então é identificando aquilo que os seus pais foram quase que fracassados nas suas próprias vidas. Sim. Que você vai conseguir se automedicar e evitar de transferir isso para os seus filhos. A questão lá foge um pouco especificamente daquele contexto que a Débora disse, mas é um passo atrás. Uhum. É a raiz, talvez, de algum dos problemas que levam a outros. Basicamente é isso do ponto de vista masculino. Mas o ponto de vista feminino, ou da maternidade, eu pergunto, qual é o papel da mãe? Em tese, aí eu vou dar uma pincelada segundo o meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista. A mãe serviria para nutrir, tá? Nutrir de beleza, nutrir de cuidado, nutrir a casa, nutrir com uma boa refeição. A mãe seria a nutrição. Só que assim, aí a gente vai entrar num outro métier que é, novamente, a questão da sobrecarga. Porque a partir do momento que uma mulher se separa, tá, ela vai assumir o masculino e o feminino dentro de casa. Aí o que vai acontecer? Ela vai ter que desempenhar múltiplas funções, que seria do masculino e do feminino simultaneamente. E isso conflita, porque você para de nutrir com a essência feminina e você entra na questão masculina, de ir para a batalha, de vestir a armadura, de querer buscar o sustento, ter que buscar o sustento. E daí aquela questão da proximidade com os filhos, do acalento, do colo, da refeição, do tempo de qualidade, ele se perde. Porque ou você é o masculino provedor que vai para a guerra e traz o sustento, ou você é o feminino que fica em casa e vai nutrir. A mulher, em princípio, seria dada a beleza, o cuidado, o prover e o multiplicar. Só que ela tem que ter uma fonte que entregue algo para que ela multiplique. A partir do momento em que ela tem que trazer a fonte e ainda multiplicar, existe essa sobrecarga, existe uma sobrecarga e a mulher, cedo ou tarde, ela vai acabar ruindo. E isso acontece não em casos que a mulher, por exemplo, é divorciada, está sozinha e tem que fazer tudo, mas mesmo em casais. Né? Exato, exato. Existem muitos, e eu tenho várias amigas, inclusive, assim, que elas estão vivendo uma relação, um casamento, onde elas estão solo.
dentro de uma relação, porque não se discute, não se conversa, não se estabelece limites, não se estabelece que o homem seja homem e ela possa ser a mulher. Então, ainda que ela esteja num casamento, ela assume essa postura e o homem ele acaba ficando ou numa posição feminina ou ele toma o papel de um filho. Ele vai ser mais um filho que ela vai ter que cuidar, que ela vai ter que orientar, que ela vai ter que prover. Então, assim, isso é um fardo absurdo. A Débora, Talvez acredito seja que, esse a que maior melhor que sobrecarga exato. que nós estamos trazendo, não só, né, em relação às mães solo, ou às Sim. mães que são viúvas, ou às mães que, por algum motivo, assumem de forma exclusiva, né, a educação Exato. dos seus filhos, o provimento dos seus filhos e os seus lares, mas quando ela tá num casamento, ela tá num relacionamento e não tem esse amparo. Aporte, não tem aporte nenhum. Ela continua tendo que agir no masculino e feminino, ainda que tenha um parceiro dentro de casa. E qual a solução para isso? Aí eu vou abrir a discussão para vocês, porque se eu for trazer o meu caso, vai Traga. dar... Nossa, vai dar pano pra manga. Porque assim, eu sinceramente, eu tava até comentando aqui no cultural off... isso, então? A gente deveria voltar um pouquinho, escolher melhor com quem se relacionar? A gente vai voltar para isso? Né? Os rituais de noivado... Olha, hoje, com a a gente vai fazer cabeça com que eu relação a tenho, com a cabeça que eu tenho e com a vivência, tudo que aconteceu, primeiro, se eu pudesse voltar lá nos primórdios, encontrar a Camila com 13 para 14 anos, primeira coisa que eu falaria para ela, estude. Estude, tenha uma carreira, se forme, tenha teu ganha-pão, estabeleça, sabe, um ganho perene para sua vida. Depois você vai trabalhar por esporte. Depois você vai trabalhar naquilo que você gosta. Mas primeiro queira e consiga ter uma estabilidade financeira. Porque isso falta para a maioria das mulheres que têm e sofrem algum tipo de violência ou abuso. Seja psicológico, físico, emocional, financeiro, enfim. Sabe? Hoje, a maioria das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade é justamente um dos pilares ali que causa esse efeito é a questão financeira. Sabe? Segunda questão real, escolheria muito melhor. Talvez eu viraria aquilo que justamente que a gente vivia brincando, seria a mãe de planta e mãe de pet, até ter pelo menos os meus 25, 30 anos, para poder ter uma maturidade emocional diferente, amadurecer as minhas escolhas e ter muito mais vivências sem um vínculo afetivo, um casamento que se arrastasse e que tivesse o peso que teve no meu caso, na minha vida. Mas hoje eu percebo que aquilo que acontecia há muito tempo atrás, se hoje acontecesse novamente, eu acho que poderia vir a dar certo, que é a questão dos ritos, do conhecer, do namorar, do noivar, do experimentar a questão ali do âmbito familiar antes de selar uma união. Então passaria por todas as fases, todas as etapas, eu me certificaria de que realmente fosse a pessoa certa para depois chegar no matrimônio. Mas aí a gente vai trazer uma outra questão, desculpa, Paulo. Daí a gente vai trazer uma outra questão. Nem sempre as máscaras caem logo no início, no namoro, no noivado, no início do casamento. Às vezes acontecem numa situação de crise, depois de alguns anos, quando aquela emoção baixa, né? Então, também não dá para responsabilizar a mulher que ela fez uma escolha errada em fazer esse casamento. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Será que não está faltando, então, uma orientação? O que é ser homem? O que é ser mulher, a sua responsabilidade como um ser masculino, a sua responsabilidade como um ser feminino, não agredir, não violentar, a mulher também não se submeter. Mas aí a gente vai tipo voltar a uma questão que o Paulo trouxe, que eu acho que vai resumir bastante, tá? A partir do momento que você tem um princípio religioso,
que você tem uma crença em algo maior, seja ela qual religião for, tá? Você tem uma conexão com o divino, automaticamente você começa a ter uma outra percepção a respeito da vida, do outro, do casamento, da família e tudo mais. Primeiro princípio, Deus, seja o nome que você queira dar. Segundo, tá? Você tem que se colocar em segundo lugar como pessoa. Você tem que se conhecer, você tem que se admirar, você tem que se amar para depois conseguir amar o outro. Aí sim, a partir do momento que você é um ser humano completo, você vai conseguir ver no outro um reflexo daquilo que você é. Você não vai procurar a metade da laranja, porque você já é uma laranja completa. O maior problema, acredito, é você querer... Também, mas... Desculpa, eu não mas eu acho que assim, o maior problema, eu acho que é todo mundo procurando a metade da laranja. Você tem que ser a laranja completa. Você precisa somar e não dividir. Aí você tem duas pessoas completas, duas pessoas com ambições, com sonhos, com metas, com ideias. Vocês vão agregar. Aí vocês vão montar o terceiro pilar, que é a família. Mas antes da família existe o eu individual. Então, cada um vai respeitar o seu eu e depois você forma a família. A família vem antes de todo e qualquer parente, todo e qualquer outro fator externo. É um vivendo com o outro, pelo outro e para fazer o outro feliz. Casamento nada mais é do que você espelhar a sua felicidade no outro. É apesar de você querer fazer dar certo. Apesar de todas as dificuldades, você fazer aquilo funcionar realmente. Aí depois disso a gente tem os filhos. Quarto pilar. Os filhos são opcionais? São. Cada casal tem as suas preferências, suas dinâmicas, suas ideias e tudo mais. Mas assim, se você está junto e você quer evoluir como ser humano, cara, eu vou falar, filho é uma baita de uma escola. A baita de uma escola. Seja pro bom, seja pro difícil, seja pro que for, ele vai te ensinar que naqueles momentos de maior loucura do seu dia, às vezes você tem que largar tudo para atender. Porque tem alguém que depende única e exclusivamente de você. Nem que seja 3 horas da tarde, você no meio de um cal, alguém gritar do banheiro, mãe, acabou o papel! Mas você tem que estar presente. Após isso, a gente tem carreira, a gente tem uma série de outras coisas. Então, numa situação dessa, para acudir os filhos, quem é que corre? É a mãe ou o pai, né? Mãe, que em tese, deveria ser os dois. Mas assim, hoje, no meu caso, eu sou o homem da casa, eu sou a mulher da casa, eu sou a gestora, eu sou a cuidadora, eu sou a cozinheira, a lavadeira, a passadeira. Eu tenho que me multiplicar dentro das atividades, mas o correto não deveria ser esse. Lá em casa, por exemplo, chama-se muito a mãe, mas para certas ocasiões chama o pai. Sim. Quebrou alguma coisa? Pai. De madrugada, quando estão com medo, é pai. Exato. Lá vou eu, entendeu? Exato. Então, assim, quando você precisa de uma segurança, de uma proteção, não sei se isso é automático, ou eles identificam isso entre o pai e a mãe, qual tem a força, Exato. Qual tem a sensibilidade. E eles chamam aquele que corresponde àquela necessidade que eles precisam. E daí, eu vou te perguntar, Fala. E quando o casal está separado, aquela referência, justamente que você falou, agora eu vou fazer uma provocação, tá? Hoje, tá? Meu filho tá dormindo no outro quarto. Ele acordou 2 horas da manhã porque teve um pesadelo. Ele não tem opção de chamar pelo pai. Entendi. Ele não vai passar a mão no telefone e ligar 2 horas da manhã pro pai dele e falar assim, pai, tive um pesadelo. Ele vai chamar a mim. Sim. Beleza. Só que na manhã seguinte, eu tenho que estar de pé 5 horas da manhã. Eu fui dormir 00:30, 1h da manhã. Como que abre aspas, não vou nem pôr a porra da abre aspas porque não cabe, mas assim, como que você gerencia esse caos cotidiano
sendo você, o feminino e o masculino, tendo que resolver a bagaça toda. Deveria ou não deveria? Aí também eu vou fazer uma provocação para os dois. Existir um meio de haver uma guarda compartilhada ou responsabilidades divididas de modo que nós, mulheres, não cansássemos, nós tivéssemos um tempo para a gente ser mulher, para a gente recarregar as baterias, para a gente trabalhar, sabe, com a divina paciência que em tese Deus nos deu, tá? E o homem exercer exatamente isso, o cuidado, a orientação, a proteção e pegar esses filhos e falar assim, eu vou proteger vocês, mas acima de tudo eu vou lançar vocês para o mundo com a minha força, porque eu vou falar uma coisa para vocês, francamente, eu não consigo passar essa força pro meu filho. Eu sou mulher. Ele me vê como uma mulher forte, sim, mas ele precisa da figura masculina para alçar ele para o mundo externo. Ele precisa do masculino para trazer a hombridade. E daí eu vou soltar essa provocação para vocês. Como? Eu talvez não consiga responder plenamente a tua pergunta. Mas tá? Vamos discorrer, vai. Mas nesse contexto, eu até peço licença aqui. Câmera 2, Dias. Aqui, ó. Já indiquei mais de uma vez esse livro aqui. O Homem na Sua Plenitude, Sanquim. Eu vou ler um parágrafo. Perfeito. Tá? É muito lindo esse parágrafo, na verdade. O menino aprende naturalmente a ser homem, observando o modo como o pai trata as mulheres, o modo como lida com a doença, o malogro e o êxito. Se participa das tarefas domésticas, se acaricia e brinca. Aprende primeiro e para sempre, ou não aprende coisa nenhuma, nosso valor infinito com o olhar de adoração que vemos nos olhos dos nossos pais. Aprendemos as delícias da sensualidade com o prazer que eles aurem dos nossos corpos inocentes, acariciando, lutando, fazendo cócegas. Aprendemos a confiar no mundo que contém o mal quando chegamos chorando com o joelho escalavrado e somos embalados, doloridos, num abraço e ouvimos a voz que nos assegura para sempre. Tudo vai dar certo. A questão é, homens, vocês têm a plena consciência do seu papel como homem, mesmo diante de uma separação, diante a responsabilidade que você tem com a mãe de seus filhos, na criação dos seus filhos, você sabe o que você vai transmitir para os seus filhos? Se vai ser um homem ideal, se vai ser uma referência, alguém que ele almeja ser algum dia, ou vai ser realmente aquilo que a tua mãe fala de você, ou melhor, aquilo que a mãe do teu filho fala de você. Isso é horrível, porque estando num casamento ou separado, eu sinceramente eu não sei te responder essa pergunta, porque não é o meu caso. Entendeu? Sim, perfeito. Mas eu acho que um homem, principalmente se ele fez esse juramento diante de Deus, ele tem um comprometimento com uma pessoa até o resto dos últimos dias de sua vida. Daí eu vou falar mais. Eu, por exemplo, eu tenho um irmão, Mendelson, e aqui eu deixo o abraço para ele. Ele teve um casamento, ele teve 5 ou 6 filhos desse casamento, ele se separou, ele casou de novo. Hoje, todos sentam na mesma mesa para comer. Perfeito. E é sobre isso, mas assim, independentemente do voto ou não existir um voto dentro de um casamento, quando se há filhos, eu acho que o maior voto de todos em relação àquela criança. Porque o que acontece? Independentemente, e hoje a gente tem um número absurdo de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento, não tem convivência, etc e tal, mas a partir do momento que você fez um filho, que Deus lhe concedeu a graça de ser pai e mãe,
Você não precisa de voto nenhum. É um presente de Deus. Como que você vai administrar esse presente? Qual que é o legado que você vai deixar para o mundo? Um dia eu não vou estar aqui, um dia vocês não vão estar aqui, mas os nossos filhos vão estar. Eles são os nossos, digamos assim, o nosso futuro. Eles são quem vai perpetuar a nossa existência. Então, pera lá, que parte da Camila tá no Dominique, na Fabiane, na Diana, na Franciele? Que parte do pai das crianças está neles? Qual que é a representatividade? Qual que é o peso da criação de ambos nessas crianças? Independentemente de status. Porque assim, hoje a coisa que a gente mais ouve e percebe-se são as mães solo. São as mães solos, não só as divorciadas, mas as mães que realmente não têm um companheiro de forma alguma. Só que aí eu vou colocar, não fazendo caça às bruxas, que fique muito claro, tá? Mas assim, caberia ao homem ter a percepção de que ele não é um boi, que ele não é um cavalo, para só reproduzir e sair fora. Ele tem responsabilidade não só como reprodutor, mas como criador. E é isso que a gente não está encontrando hoje em dia. Pessoas que se prontifiquem a criar. Criar, não reproduzir. Reproduzir, qualquer um consegue. Ter papel na criação e dar o seu melhor, independentemente da condição, é que são elas. Veja que interessante. Às vezes a incompatibilidade com a ex-cônjuge tem que ser deparado, tem que ser enfrentado como um obstáculo a mais para a criação ideal dos filhos. Concordo. Não uma justificativa para não criá-los como deveria. É o apesar de. É o apesar de. Apesar de. Apesar desse conflito, vamos fazer o que a gente pode. Concordo. Entendeu? Eu não vou com a tua cara mais, você não vai com a minha, a gente não suporta. Mas o que está em xeque é o futuro da nossa criança, entendeu? Independente dos motivos que fizeram com que aquela relação acabasse. Pois é. Vamos colocar um pouquinho mais de pimenta aqui. Acho que é maturidade, né? Sabendo que, né, esses casais que são dissolvidos, os casais, não o pai e mãe, né, não a família, logo, logo eles montam outras famílias. E como é que fica essa nova família? E quem chega, né? Seja o padrasto, a madrasta, a namorada, o namorado. E quem chega, como é que vai lidar? A mãe não aceita a nova namorada do pai. Opa, ela é rede de apoio, ela é convivente, ela tem direito. Pode buscar, sim. Pode buscar na casa, pode buscar Pois na olha, escola. eu sinceramente eu acho que mais pra frente, Débora, você vai ter que voltar e a gente vai falar só dessa parte de Quem relacionamentos. chega tem que saber onde tá chegando. Exatamente, relacionamentos pós-divórcio, porque isso dá um pano pra manga, minha gente. Porque é exatamente isso. Quem chega tem que não vou dizer que acostumar, mas tem que se adaptar. Tem que Tem entender. que ter o diálogo com o ex, com a ex, conviver com os filhos. Como que faz isso de maneira saudável? Não é por falta de aviso, né? Não é por Não falta de aviso. aviso. Olha onde você está se enfiando. Né? Exato. Tenho certeza. Tem que entender que já existiu uma família antes dele chegar, dessa pessoa chegar, e que ela vai existir, os vínculos vão existir. Assim, eu me coloquei no lugar que você fez aí uma hipótese, entendeu? Se eu um dia me separar e vier ter uma nova namorada, seja lá o que for, eu vou deixar muito bem claro, entendeu? Pingo dos is. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma ex-esposa. Você está consciente disso? De tudo que vai acontecer? Você tem que respeitar esse meu espaço. É o domínio, né? É o meu espaço. Porque isso acontece muito, né? Demais, Esse que chega, ou essa que chega, de uma maneira contamina a família primeira, que prejudica tudo, né? Às vezes até o contato com os filhos, o ciúme da primeira esposa, o ciúme da primeira esposa em relação à nova que está chegando. Então é difícil.
Às vezes, pelos motivos desse término, já existe uma rusga, uma mágoa, já tem um Uma ensejo ali motivação prévia. para uma alienação parental que acaba Exato. dificultando não só a convivência com esses filhos, mas a própria educação, porque essa criança vai crescer de que forma? Com os pais brigando, com os pais disputando, e agora um terceiro entrando nessa estrutura, ou dois, né? Um para cada lado. Novos irmãos. Eu vou dizer uma Pois coisa é. aqui, ó, isso que eu disse aqui, isso é hombridade. É. Tá registrado, entendeu? Então, assim, se um dia acontecer, a Helena, o Heitor e a Ana Paula podem me apresentar isso que eu tô falando agora. Tá registrado, ó, olhando para a câmera da verdade, Seja está qual for, anotado, seja vai qual ficar for. no YouTube, Seja qual tá for. mais claro impossível. Já escrevi. Ai, ótimo. Gente, vamos encerrar este episódio. Eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha. E, na verdade, não é só uma palavrinha. Eu gostaria que vocês dessem um conselho, tá? Para os homens, para as mulheres, de como, sabe, fazer essa feminilidade, essa hombridade realmente valerem diante dos filhos, sabe? Muito mais do que isso, talvez seja como: se eu não tiver, não tem quem faça. Ao contrário, nós vamos fazer apesar de. Eu acho que precisaria mudar, né? Se eu não fizer, não tem quem faça. Nós faremos apesar do divórcio, apesar das dificuldades, apesar de N fatores, nós faremos por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa casa. Deem uma palavrinha, uma orientação, uma luz divina para esses seres humaninhos que estão nos escutando. Começando pela Débora. Vai, Débora. Bom, acredito que se colocar no lugar do outro é o primeiro caminho, né? Entender da forma que o outro está vendo, calçar realmente o sapato dele, mas com os pés dele. Tentar entender quais são essas dores, esses questionamentos, para poder tirar o mundo do seu umbigo e começar a olhar com outros olhos, com uma outra vontade. Hoje, cada vez mais, com a nossa evolução sexual, cultural, nós temos muita liberdade. O que a gente está fazendo com essa liberdade? Sim. Né? Quais são as consequências de toda essa liberdade? E sem dúvida, o número de mulheres que assumem sozinha a responsabilidade com os filhos, porque quando existe uma concepção, esse bebê vai crescer, vai nascer e vai ser completamente dependente de quem? Quem é a pessoa que gerou esse filho contigo? Né? Pensar de forma atenta com relação a tudo isso, não só chamando a responsabilidade para a mulher, mas homem. Com quem você quer se vincular. Exato. Porque você vai ter um filho com aquela mulher. E essa convivência é necessária, essa educação, essa responsabilidade vai existir. Com quem você quer se vincular? Ter os dois consciência com relação a isso. Perfeito. Muito obrigada, Eu Débora. que agradeço. Paulo, acrescente. Eu respondo a tua pergunta. Ai. Se não há quem faça. Senhores, na sua casa, por favor, faça. Você vê que é recorrente essa reclamação. Sim. Existe mesmo. Separado ou casado, assuma o seu papel. A menina falou no início da conversa ali, cortar grama. Meu amigo, vai aprender a cortar grama ou paga um jardineiro para cortar grama na tua casa. É por aí. Né? Roupa suja no cesto é o mínimo que se pode fazer. Lavar roupa, por favor, não é difícil. Peça ajuda. Isso eu falo. Homens não pedem ajuda. Homens acham que podem resolver tudo sozinho, entendeu? Peça ajuda para sua digníssima. Ela vai te ensinar, ela vai ficar orgulhosa de você. Como é que eu faço? Que botão que eu aperto aqui? Qual que é a medida que eu coloco de sabão amaciante. E de amaciante? Qual que é o lugarzinho certo para fazer isso? Como é que separa as roupas? Assumam o seu papel. Tenham a consciência disso. E mais, tem uma capacidade de fazer a leitura dessas deficiências que a sua esposa está passando em casa para evitar que ela seja mais uma no coro dessas reclamações. Era o que eu queria falar. Amém. Glorifiquemos de pé. Que assim seja. Amém. Então, eu já vou aproveitar e dar aquela pinceladinha
tá? A respeito no nosso próximo episódio, que a gente vai falar a respeito do que a gente falou de uma outra maneira, que é o diálogo. Agora o pau vai torar. Quais as diferenças e lacunas na comunicação feminina e masculina? Por que as mulheres falam russo e os homens falam grego? Aconteceu alguma coisa? Nada. Mais ou menos por aí. Muito obrigada, Débora, pela sua ilustre presença novamente aqui com a gente. Eu que Você agradeço. vai com toda certeza voltar aqui Vai mais. aparecer de novo. Com toda certeza, porque você é muito benquista. A maioria dos nossos participantes ali que deram retorno pra gente mencionaram algumas coisas que você falou. O pessoal tá curtindo bastante. A você, nosso telespectador, nosso ouvinte, muito obrigada. Aos nossos patrocinadores, ao Estúdio Ponto 41, muito obrigada a todos e até a próxima. Beijos, gente. Até.